Bom, a gente vai fazer uma questão da ENAD 2017 e ele tem a seguinte questão. As figuras 1, 2 e 3 a seguir apresentam respectivamente o esquema estático de uma viga contínua e seus diagramas de momento fletor e de esforço cortante. Bom, aqui ele dá a nossa figura 1, né, que é o esquema estático da viga, e consequentemente a gente tem os apoios fixos, apoios móveis, cargas distribuídas e cargas pontuais. Logo em sequência, a gente tem o momento fletor, o diagrama, né? Em sequência, a gente tem a figura 3 com o esforço cortante. E é isso. Com base nas figuras e considerando que Q1, como a gente viu anteriormente, ele é uma carga distribuída, né? Que a gente pode ver na figura 1, que é dada em kN por metro. Aqui ele fala que é 10 kN por metro, Q1, e que as cargas estão concentradas no meio do vão. Avalie as afirmações a seguir. Bom, ele quer saber se o tópico 1, 2 e 3 são tópicos verdadeiros ou tópicos falsos. Com isso, a gente precisa calcular alguns itens. Por exemplo, aqui ele fala que a gente precisa descobrir quanto que vale P2. P2 é uma carga pontual. Então, a gente precisa saber se realmente ele vale 15 kN. E mesma coisa para o 2. Ele quer saber se a carga uniforme distribuída de Q2 tem um valor de 20 kN por metro. E já o tópico 3 fala a reação vertical no apoio B tem valor de 30 kN. Ele quer saber se é verdadeira ou falsa esse item também. A gente precisa encontrar quais são os tópicos verdadeiros, os tópicos falsos, para aí sim a gente encontrar as alternativas. Bom, se você for analisar o esquema estático, e você já com seus conhecimentos prévios de teoria das estruturas, você consegue ver que o tópico mais coerente, né, de se encontrar no primeiro momento é o tópico 3, por conta que ele fala da reação vertical do apoio em B. Então, esse vai ser o primeiro tópico que a gente vai calcular, e aí depois a gente calcula os outros tópicos, ok? Bom, primeiro a gente precisa entender qual parte, né, do esquema estático a gente vai utilizar. Se a gente está falando que a gente quer encontrar o apoio vertical em B, a gente vai analisar somente até a parte em B, que seria do A, o A tá aqui, né? E até 3 metros, né? Que é esse trecho aqui, 3 metros. Se você ver o diagrama de esforço cortante, que é a figura 3, você consegue ver até onde ele vai, certo? Vai ter esse trecho do 38,75. Então, primeiro a gente vai desenhar o trecho AB, para a gente conseguir descobrir o nosso esforço, o nosso VB, né? O nosso apoio vertical em B. Bom, aqui eu já desenhei, né, o trecho. E a gente sabe que a carga distribuída que está sobre esse trecho é Q1 e que a distância é de 3 metros. Com isso, a gente consegue encontrar o quanto vale VB, certo? Vai ficar 10 vezes 3, né? Que é a carga distribuída vezes a distância, mais 38,75. Da onde que vem esse 38,75? Esse 38,75 vem lá do nosso diagrama do esforço cortante. Aí você fala, tá, mas por que eu devo considerar ele? Se a gente está analisando o 3 metros, que é esse trecho, esse apoio não tá somente pro trecho de 3 metros, ele também tem que suportar o resto, né, do restante da barra, né? Ou seja, que é esse pedaço aqui, né? Então, aí a gente consegue fazer o nosso VB. O nosso VB, ele é 10 vezes 3, né, que nem eu havia falado, que é a parte dos 3 metros, mais 38,75, que é o restante da barra, né? Aí, consequentemente, a gente consegue fazer, né, VB igual a 30
que é 10 vezes 3, mais o 38,75. Com isso, a gente tem o nosso VB sendo de 68,75 kN. Logo, a gente tem que o nosso tópico 3, ele é verdadeiro ou falso. Como a gente viu, né, ele tem a seguinte questão. A reação vertical no apoio B tem um valor de 30 kN. Não, o valor que a gente encontrou, né, foi de 68,75. Então, esse tópico, ele é falso. Consequentemente, a gente consegue eliminar algumas das alternativas, que seria a alternativa B, né, a alternativa E e a alternativa D. Aí analisando, né, as alternativas, a gente tem A e C, né? Dá pra ver, já nas alternativas que a gente selecionou, que o item 1, ele é um item verdadeiro. Porque ele tem nessas duas alternativas que a gente selecionou. Então, a gente vai marcar verdadeiro pro item 1. Aí agora, a gente precisa saber se o item 2, ele é verdadeiro ou falso. Para aí sim a gente saber se a nossa alternativa correta é a A ou a C. Bom, para a gente saber se o nosso item 2 é verdadeiro ou falso, a gente vai utilizar apenas um trecho. O trecho que a gente escolheu foi o trecho do P1 até o C. O C é esse valor aqui. Esse valor não, é essa parte aqui. Logo eu escolhi esse trecho mais por conta que a gente já sabe o valor do nosso VB e, consequentemente, a gente consegue encontrar o nosso Q2. Bom, agora a gente tem que analisar o nosso diagrama do esforço cortante, que é da figura 3, né? Se você perceber, esse trecho, ele equivale somente o trecho onde está a área de influência que está para baixo. Então, é só esse trecho que a gente vai considerar. Com isso, né, a gente tem que a unidade de medida deles é em quilonewton. Aí, a gente precisa usar esse trecho para a gente calcular o nosso Q2. A gente poderia escolher qualquer outro trecho, mas, por exemplo, se a gente escolhesse esse trecho aqui, ó, a gente não sabe o valor que eles têm. Já se a gente escolhesse esse valor, aqui esse trecho, né, daria o mesmo valor em relação ao outro trecho. Tá, mas por quê? Mas por conta que, se você analisar, essa parte aqui, ó, que tá o P2, né, não cortei certinho, mas eu acho que dá para entender, do P2 para a esquerda é o mesmo valor do P2 para a direita. Por quê? Como que a gente sabe? Se você analisar aqui, ó, do trecho A B, né, que é esse trecho aqui, ele tem uma distância de 3 metros. E a distância do EF também tem a distância de 3 metros. E eles estão sobre a mesma carga. Já o trecho BC, ele tem a mesma distância do trecho DE. E também eles estão dispostos à mesma carga, que é a carga de Q2, a carga de Q1 e também a carga pontual de P1. Consequentemente, a gente consegue ver, né, que se você souber o valor de VB, você consegue saber o valor de VE. E se você encontrar o valor de VC, você consegue encontrar o valor de VD. Então, a gente consegue, com esse trecho, saber qual é o nosso Q2, né? Bom, aí, pra gente encontrar, né, com o diagrama do esforço cortante, a gente é só fazer o seguinte cálculo. Menos 1,25, né, que é o jeito que tá aqui desenhado. Menos Q2, quem que é Q2? Q2 é a nossa carga e ela tá para baixo. Aqui no nosso desenho tá para baixo também, por isso que é negativo. Igual a menos 41,25 kN, correto? Com isso, a gente tem que, se a gente fizer, né, a equação lá do primeiro grau, né, de isolar
as letras, né? A gente consegue encontrar que o nosso Q2 ele é igual a menos 40 kN. Só que se você analisar dos dois lados está negativo. Então, é só multiplicar por menos um dos dois lados. Que aí você consegue encontrar Q2 igual a 40 kN. Só que lembra que o nosso Q2 ele quer em kN por metro. Então, qual que era a distância que a gente tinha definido lá em cima? É a distância de 2 metros, correto? Então, é só a gente dividir pela distância que essa carga está sendo submetida, que é de 2 metros. Com isso, a gente tem um valor de 20 kN metro. Com isso, a gente tem que o nosso item 2 ele é um item verdadeiro. Com isso, a gente consegue saber que a nossa alternativa correta é a alternativa C.